Eu queria primeiro agradecer a Josélia pelo convite, não só pelo convite de nós três estarmos aqui, mas por esse evento, né? Por a gente ter um evento de rua sobre livro aqui no centro de São Paulo. Isso é uma coisa muito importante nesse momento em que a gente fica se perguntando onde é que a gente compra os livros, cadê as livrarias, cadê as editoras, cadê todo mundo. Então, a gente começar a ter uma festa de rua com o livro, com um bloco de rua, com debate na hora do almoço, eu acho que isso começa a dizer para nós que o livro está vivo, que o livro faz parte da nossa vida e que deve continuar sendo assim. Dito isso, a Josélia fez também uma pergunta: por que escrevo? Eu não dei bola para essa pergunta. Falei, é uma pergunta ali para a gente conversar, né, no dia, um ponto de partida. Até que ontem à tarde a gente recebeu o e-mail da Josélia, falou, vocês têm 20 minutos cada um para responder a pergunta. Eu falei, putz, vou ter que pensar melhor sobre isso. E acordei hoje cedinho, falei, eu acho que eu escrevo por isso. Então eu sistematizei aqui, até para mim mesmo, porque eu já tinha respondido. Mas essas entrevistas, essas perguntas, essas enquetes, elas são muito boas, porque eu acho que as respostas terminam sendo muito reveladoras, né, de quem a gente é e qual o lugar da gente no mundo. Com o particular, que se você perguntar para um médico, você não pergunta para um médico porque ele é médico ou porque o açougueiro é açougueiro, mas é uma pergunta que se faz para o escritor, né, para a escritora. Por que você escreve? Eu já tinha respondido uma que está próxima dessa, mas que é muito diferente, que é como você escreve. Então, que também foi uma experiência interessante, é de um moço lá de Brasília que tem essa enquete que muitos profissionais das letras já responderam. Mas o fato é que acho que quando a gente vive num mundo como o nosso, contemporâneo, faz muito sentido perguntar por que escreve, porque eu acho que a literatura ela tem o paradoxo de ser ao mesmo tempo inútil e fundamental. E é nesse lugar aí entre o inútil e o fundamental que eu situo a minha prática. A primeira coisa que me ocorreu quando eu pensei nessa pergunta foi uma frase do escritor argentino do Julio Cortázar, falando do conto. Ele dizia assim: eu escrevo um conto para não cometer algo pior. Então, para ele, era essa ideia de que escrever um conto é uma certa forma de elaboração para você não fazer nenhuma selvageria, para você não passar ao ato. E a segunda resposta que eu me lembrei é de um poeta. Eu estou aqui sempre no meio do caminho, eu escrevo prosa e poesia, então eu vou pensar na prosa, mas sempre vou fazer referência à poesia. O Leminski falava que aos 15, 16 anos todo mundo é poeta, porque está tudo transbordando na gente, a gente ama, a gente se indigna, tudo. Então que com essa idade todo mundo é poeta, mas que com 40 aí já pouca gente continua escrevendo poesia. E essa resposta do Leminski, ela me fez pensar que o motivo pelo qual um escritor escreve nunca é o mesmo ao longo da vida. Eu acho que em diferentes momentos da vida a gente escreve por razões diferentes. Ou porque o mundo é pouco, ou porque o mundo é demasiado, ou porque o amor é muito, ou porque o amor é pouco, porque a falta é grande, ou porque a política te obriga a escrever. E com isso acho que eu estou dando todas as minhas respostas pessoais também. Eu acho que em momentos distintos da vida foram motores diferentes para eu escrever. Mas uma coisa que eu pensei, que eu escrevo, uma condição para que eu escreva é que outros escreveram antes. Eu só posso escrever porque a Hilda Hilst escreveu, porque o Machado de Assis escreveu, porque a Clarice Lispector escreveu. Eu não consigo pensar na literatura fora da literatura. A gente pode ter essas coisas humanas que levam a gente para frente, mas
como eu vejo a situação, a gente só escreve porque outros e outras nos antecederam e porque a gente tem a pretensão de que outros nos sucedam. Então é como se a gente levasse uma coisa adiante. Por isso eu penso em tradição literária não como uma coisa pesada, não como algo sisudo, mas como algo muito humano, do qual eu felizmente tenho o privilégio de fazer parte e que outros farão parte depois. Assim, acho que a gente ao longo da vida e eu quero depois ouvir os dois aqui, a gente fica procurando um lugar, procurando que a nossa voz como escritor, como escritora seja ouvida, consegue chegar no livro, consegue que algumas pessoas leiam o livro da gente, e acho que em algum momento talvez isso vá perdendo a importância. Talvez uma coisa importante para um escritor seja poder abrir mão da literatura no fim da sua vida, assim, e deixar lá o livro. Se o mundo quiser continuar com aqueles livros, bem, se não, vai fazer outra coisa. O mundo vai ler outros escritores. Eu acho que tem um desafio muito grande de manter a autenticidade daquilo que você faz, que é poder continuar escrevendo a despeito dessa coisa abstrata que pode ser o sucesso ou o fracasso. E que o sucesso e o fracasso, eles podem se confundir também de muitas formas. E acho que uma outra coisa que eu queria dizer, que porque eu escrevo, que é uma razão bem pessoal, eu escrevo porque um dia um homem lá no interior de Alagoas resolveu que ele queria morar em São Paulo, e aí ele subiu lá num pau de arara, chegou em São Paulo, se casou com a priminha de 2º grau dele e abriram uma banca de jornal. Então, sem essa banca de jornal, aquele menino não teria começado a fuçar numas revistas, a ler umas coisas, e eu não seria o escritor que eu sou sem esse lugar de origem. Eu acho que sem a gente vir de uma família que considere a literatura, a educação como coisas fundamentais, acho difícil chegar nas letras. Eu cheguei por esse caminho, vindo de uma família que, apesar de não letrada ou não muito letrada, entendia que aquilo era um valor, entendia que o texto escrito, num primeiro momento, era algo que devia ser levado a sério. Então, e aí uma coisa inquietante, que eu ouvi do meu pai um dia, eu estava na faculdade já, e ele chegou e perguntou: você está lendo ou está estudando? E eu sempre lembro dessa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que diz muita coisa. Eu acho que fiz pouco quando ele me perguntou isso, mas tem a ver com eu ser, nesse momento da vida, um leitor profissional e um leitor vagabundo. Então, tem horas que eu estou lendo trabalhando e tem horas que eu estou lendo por prazer, e às vezes eu confundo também. Mas eu acho que tem uma importância, assim, tem uma importância do lugar de onde eu venho para a palavra escrita, e sem isso eu não escreveria, não teria por que escrever. Para finalizar, para não falar muito, eu queria falar do que eu escrevo, né? Da literatura que eu faço. E os meus primeiros livros eu escrevi por esses motivos humanos que eu já falei até aqui. Mas de 2016, a partir da situação política do Brasil, a partir do golpe parlamentar que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, eu descobri um outro motivo para escrever, uma outra razão para escrever, que era o fato de poder articular, pelo texto literário, aquilo que eu não via mais sendo articulado por muitas das pessoas com as quais eu convivia, que eu não via sendo dito na imprensa, ou que eu não via, evidentemente, na literatura contemporânea naquele primeiro momento. Então, eu passei a escrever livros deliberadamente políticos. Um deles é O Pau do Brasil, que é um livro de poemas que está
tem aí uma homenagem a Oswald de Andrade já no título, no qual eu escrevi uns 18 poemas, primeiro, que faziam referência à situação política ali daquele momento, do impeachment, e um livro que não se esgotou, que virou um work in progress, que agora está saindo a 5ª edição. Tinha 18 poemas, agora tem 150. Cresceu um pouco, mas eu tive que pará-lo. Porque eu tive que parar esse livro porque ele fazia sentido num determinado contexto em que rir do poder, ou rir da autoridade, ou expor o ridículo da autoridade era importante. E aí, de repente, a gente se viu num contexto em que, através de uma eleição direta, a gente, no Brasil, elegeu a figura que encarna o grotesco. E aí não era possível rir dessa pessoa. Por isso é que esse livro teve que terminar, porque as estratégias precisavam ser outras. Então, mesmo estando dentro da política, escrevendo dentro da política, um livro que fazia muito sentido e seguindo, foram 3 anos publicando textos em tudo que é lugar, no Brasil e fora do Brasil, desse livro, de repente ele perdeu a razão de existir e era preciso terminá-lo. E aí eu acabei de ver que eu transgredi aqui, porque eu falei de um livro de poesia, né? Nós estamos aqui para falar de prosa. O meu livro de prosa, que eu escrevi ao mesmo tempo em que eu escrevia O Pau do Brasil, é O Vapor Barato. E eu queria colocar em cena, vou mostrar o Vapor Barato, que a capa dele é bem bonita. Uma fotomontagem do Augusto Meneghini, um artista plástico que está morando em Portugal agora. O Vapor Barato, ele queria colocar toda a loucura do Brasil dentro de um consultório de psicanálise com 2 pessoas. Ele só tem 2 personagens, um psicanalista e um psicanalizando. Eu queria colocar a escuta em cena. A gente vive no Brasil hoje a impossibilidade de escutar o outro. Como a gente tem esse contexto em que de antemão você já sabe o lugar político do outro, isso determina se ele é o seu parceiro ou o seu inimigo. Então eu quis problematizar isso dentro do espaço que é o próprio espaço da escuta, que é o consultório de um bom psicanalista. E eu quis tirar a voz do narrador. Então não tem um narrador que faça mediação. O romance inteiro acontece apenas dentro do espaço do consultório, apenas com essas 2 vozes. Isso obriga o leitor a tomar uma posição e a se colocar diante das suas próprias contradições. E é a possibilidade de tentar materializar esse contexto complexo e violento que a gente vive hoje, a partir não de um personagem, mas a partir da tentativa de laço de fala, de laço discursivo, de laço social entre essas 2 figuras que só se encontram dentro desse ambiente. Então, eu estou dando 2 respostas diferentes, uma na prosa e uma na poesia, de como esse Brasil no qual a gente vive pode nos levar a escrever. E como, retomando o começo da minha fala, a literatura faz muito sentido, mesmo nesse contexto em ruínas que a gente vive, nessa perseguição que a gente nunca viveu nos últimos anos de maneira tão sistemática, a perseguição ao conhecimento, à literatura, à arte. É nesse contexto que faz muito mais sentido ter uma festa de rua sobre o livro, falar sobre literatura e falar sobre literatura e política. Então, é por isso que eu insisto e que eu continuo escrevendo. Obrigado. Quem continua? Agora vamos decidir, Juliana. Quem fala, eu ou você? Eu deixo... Já estou com o microfone, então... Juliana falou, é uma ordem. Bom dia a todos. Eu quero agradecer, por esse momento, o convite da Biblioteca Mário de Andrade, parabenizar a Josélia
por esse evento, né, que promete, já está acontecendo. Quem conhece a trajetória da Josélia sabe, né, que ela é uma mobilizadora da literatura. O que ela faz é realmente incrível, né? E eu queria parabenizar por isso e pelo convite para estar aqui. E, bom, quando eu vi o tema da mesa, né, porque eu escrevo, a primeira coisa que veio à minha mente foi aquela entrevista muito famosa da Clarice Lispector, né, para o Jaime Lerner, lá na TV Cultura, uma entrevista que qualquer um pode acessar no YouTube, e que eu acho que ele faz a mesma pergunta a ela, né, porque eu escrevi e ela fala, e eu sei... Foi a primeira coisa que me veio à mente, e eu fiz a mesma pergunta a mim, né? E continuou a resposta. E eu sei, se eu disser que eu sei porque eu escrevo, eu vou estar mentindo, né? Eu posso até contar um pouco da minha trajetória com a literatura, com a escrita, e aí eu acho que quem está aqui participando pode tirar algumas conclusões disso, né? Mas eu continuo sem a resposta para saber o que é que me mobiliza a escrever, o que me movimenta, né? E acho que a primeira coisa é uma paixão que vem de muito... No momento que eu fui alfabetizado, que eu aprendi a ler e a escrever, eu acho que essa paixão pela leitura, pela literatura e pela escrita foi imediata, né? Quando eu aprendi, eu vi que eu não podia viver mais sem aquilo, e toda a minha trajetória, todo o meu percurso tem sido em torno da leitura e da escrita, desde aquele tempo, né? E é muito curioso, porque eu venho de uma formação completamente à parte das letras, da literatura, né? Eu comecei a escrever muito cedo, e eu lembro que eu tinha alguns escritos, né, coisas escritas, e minha mãe encontrou esses escritos no guarda-roupa. Esse é o momento chave para dizer quem eu sou. Minha mãe encontrou os escritos lá no guarda-roupa e leu aquilo. Mas é o que você falou do seu pai. Você está lendo ou está estudando, né? Minha mãe fez assim, mas você deveria estar estudando, você está escrevendo essas coisas aqui. Foi um choque tão grande que eu senti como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. E a partir dali eu comecei a esconder as coisas que eu escrevia, né? E aí vivi duas vidas, uma vida dupla, que eu acho que essa vida está se encontrando agora, nesse momento, por razões, né, que são essas que me trazem aqui, né? Pelos livros que eu escrevi, pelas coisas que eu tenho vivido. Mas durante muito tempo eu vivi duas vidas. Como eu venho de uma família muito simples, eu entendia um pouco a preocupação de minha mãe. O que ela queria dizer é que eu não teria um futuro escrevendo, que eu teria que ter uma profissão dessas mais corriqueiras, né, que me garantisse o sustento, que me garantisse a vida, estudar, trabalhar e ter um pouco de conforto. E se eu quisesse escrever, isso era uma fantasia, né? Não valeria a pena. Foi o que eu senti naquele momento. E a partir dali eu comecei a fazer tudo para ter esse conforto, né? Para chegar onde a família queria, né? Estudar, trabalhar, levar uma vida comum, mas nunca me apartei da literatura, nunca me distanciei, continuava lendo. Assim, embora minha mãe não tivesse estimulado a escrever, não tivesse me estimulado a escrever, ela sempre foi aberta, assim, se eu pedir um livro, alguma coisa, ela sempre me dava e não questionava sobre o que era. Ela sempre achava que aquilo estava ajudando na minha formação, né? E aí eu fui estudar, fiz geografia, resolvi que eu seria professor, depois eu fiz mestrado, fui trabalhar no serviço público, ainda hoje eu sou servidor público, né? Tem aqui até algumas colegas, amigas, né, que me acompanham há muito tempo. Depois fui fazer doutorado, tudo fora a parte da literatura. Mas que são coisas que ajudaram a formar o homem que escreve, né? Eu vejo assim hoje, tudo que eu escrevo reflete um pouco dessa formação que eu tive, né? E hoje eu até agradeço, porque que bom que eu segui esse caminho diferente,
né? Esse caminho que me levou a encontrar outras pessoas, pessoas que povoam, são personagens que povoam as histórias que eu escrevo hoje. Porque talvez se eu quisesse, desde aquele instante, seguir uma carreira literária, estudar letras, né? E viver tudo aquilo, eu não tivesse essa riqueza de experiência no campo, essa riqueza de experiência social, né? De encontrar pessoas, sair do meu lugar, né? Do meu lugar de conforto, do meu lugar de classe média, encontrar pessoas, histórias que ainda não foram contadas para o país, né? Histórias que eu acredito que precisam ser contadas. Eu queria falar sobre por que eu escrevo, falando um pouco do meu percurso, eu falei, mas também falando do poder da literatura como arte, né? E aí eu tenho uma imensa crença na literatura, uma imensa fé. E essa crença vem da minha experiência pessoal, essa minha experiência como leitor, né? Que antes de mais nada eu sou leitor. E se eu tivesse que escolher entre ler e escrever, eu acho que eu ficaria com a leitura, porque a leitura me dá muito mais que a escrita. E eu penso que a leitura me possibilitou estar em diversos lugares onde eu nunca estive, me possibilitou viver a vida de inúmeros personagens, tragédias que não são minhas, histórias que não são minhas, amores que não são meus, e me enriqueceu, alargou o meu horizonte, a minha experiência humana. E essa é a principal razão que me faz perseguir esse caminho, perseguir estar nesse caminho da literatura. A leitura de uma obra, a leitura de um livro, quando pegamos um livro para ler, a gente meio que estabelece um contrato ali com o autor, com os personagens, de que vamos viver aquelas vidas por um tempo, né? E que riqueza a gente sair desse lugar de conforto, desse lugar comum, né, onde estamos, e poder atravessar uma outra vida, atravessar outras vidas, né? E poder viver aquelas vidas e alargar o nosso horizonte, a nossa experiência humana. Eu gosto muito dos ensaios e dos romances do Milan Kundera, e eu acho que esse é o principal mobilizador, né? A principal motivação da literatura, do fazer literário, que é falar da experiência humana. E é claro que a gente vai se tocar ou não com aquilo, né? Com aquele livro. Vai haver livros que vão tocar mais a gente do que outros, mas aqueles que conseguem tocar a gente terminam alargando esse horizonte e possibilitando que a gente viva essas vidas. Eu sempre lembro, quando eu tenho falado de literatura, eu sempre lembro, eu gosto de citar as histórias que eu leio, e dentre elas salta o livro Amada, de Toni Morrison, que se foi esse ano, né? E eu falo dessa experiência porque é uma experiência gritante, uma experiência que sai desse lugar de conforto que estamos. Porque é um livro, e aí eu não estou dando spoiler, porque o prefácio da Toni, a edição que existe aqui no Brasil, ela já fala sobre as motivações que levaram ela a escrever o livro. É um livro que fala de um infanticídio, né? Uma mulher que comete um crime, e esse crime vai persegui-la por toda a vida. E assim, na nossa sociedade ocidental, e nesses valores que criamos, né, e convencionamos de humanidade, o infanticídio é um crime hediondo, né? É um crime que a gente nem aceita discutir. E é um crime, é um ato, eu não vou falar crime para não dar o juízo de valor, porque vai haver outras sociedades, né, no Brasil, como sociedades indígenas, em que esse ritual ainda acontece, né? E por isso essas sociedades continuam sendo atacadas, porque as pessoas não conseguem sair do seu lugar de conforto para entender o que tudo aquilo significa, né, para aquela sociedade. Para nós ocidentais, né, com esses valores humanistas, o infanticídio é uma coisa tenebrosa. Mas aí eu falo desse livro por quê? Porque esse livro vai nos colocar no lugar de Seth.
a mulher que já foi escravizada e que deixou sua fazenda, a fazenda onde ela era cativa, para viver uma vida nova. Ela deixou essa fazenda em fuga. Ela foi viver uma vida nova. Ela tinha filhos, ela conseguiu construir um lar novo, né? E o nome da fazenda, eu até lembro, é Sweet Home, Doce Lar, o nome da fazenda onde ela vivia cativa e vivia todas as atrocidades. E ela sai ela vai para esse lugar novo e vive essa vida que ela tanto sonhou, tanto almejou, né? Até o dia em que chega a capatazes dessa fazenda para levá-la de volta ao cativeiro, né? E ela, com medo que os filhos fossem escravos, ela comete um infanticídio. Ela tira a vida de uma das filhas e para que essa filha não fosse escrava. E aí, só a literatura é capaz disso, né? Porque contando essa história da forma como eu conto, talvez isso não toque da maneira que você será tocado lendo o livro. Porque o que a gente entende de Sete e desse ato extremo é que a morte era algo mais contornável que a falta de liberdade. Então era preferível estar morto do que perder a liberdade. Porque a ausência de liberdade talvez seja isso, a morte, né? E ela só poderia libertar a filha dela da escravidão se ela cometesse esse ato extremo. Isso tudo para dizer que esse é um dos movimentos que me fazem seguir o caminho da literatura. Jamais eu poderia falar sobre isso aqui se eu não tivesse lido e não tivesse trocado de vida ali naquele instante que eu lia e depois quando reli esse livro, trocado de vida com essas personagens. Se eu não tivesse feito isso, eu não poderia entender aonde a literatura pode nos levar. E é isso que me leva também a escrever. Porque, e aí eu vou falar agora desse trabalho mais recente, que é Torto Arado, que quem tiver interesse depois tem aqui do lado de fora também, né, que é o livro que eu escrevi ao fim do meu doutorado, né, e que tem muita relação com o trabalho que eu executo como servidor público, né? Eu trabalho no INCRA e há alguns anos eu trabalho com regularização de terra de quilombo. E eu fui fazer um doutorado na área de estudos étnicos em antropologia e que estava muito voltado para essa questão. Eu fiz uma etnografia sobre uma comunidade rural no sertão da Bahia. A primeira coisa, nessa vida dupla que eu levo, né, que eu levava até então, de ter uma vida longe da literatura, achando que estava longe da literatura, e ter uma vida de escritor paralela, né, e muito interior. Quando eu comecei a escrever minha tese, e eu já tinha avançado bastante no texto, eu pensava, se isso aqui fosse um romance, o alcance seria outro. Foi a primeira coisa que eu pensei. Se fosse um romance, o alcance seria outro. Porque um trabalho acadêmico, por mais que a gente tente clareza na linguagem, né, clareza no trabalho, tente aproximar isso de qualquer leitor, ele ainda vai ser um trabalho acadêmico. E a literatura é essa linguagem universal, que pode ser lida aqui, pode ser lida na Itália, pode ser lida na África do Sul. E o sentimento, né, que essa troca vai acontecer entre o leitor e os personagens. E quando eu terminei a tese, aí eu pensava, não, agora eu preciso dar sentido a esse vazio que ficou, né? E voltei a escrever literatura. Voltei a escrever literatura e o que eu queria era retomar um romance muito antigo que eu tinha iniciado quando eu tinha 16 anos e que tinha um título chamado Torto Arado e que eu cheguei a escrever 80 páginas e abandonei porque não tinha maturidade, né? Aquilo era um exercício. Eu me lembro ainda que eu escrevi numa máquina de escrever que meu pai me deu, uma Olivetti Lettera 82. E fizemos uma mudança de Pernambuco para Bahia e esses papéis se perderam. E hoje eu penso assim, que bom se perdeu, porque eu pude alimentar essa história por anos e voltar a ela no momento adequado e escrever.
E depois que eu escrevi o livro, como eu não tinha contato com o mundo editorial, apesar de já ter alguns livros publicados, né? Eu sempre tive uma relação muito tímida com o mundo editorial. Só me restava, e os outros livros que eu publiquei foram publicados via concursos ou prêmios, né, literários. Inclusive, a Oração do Carrasco foi um edital de literatura do governo do estado, e que eu consegui a edição do livro, e depois o livro veio ser finalista do Jabuti. O Marcelo, que está aqui, escreveu Orelha para mim, e era meio assim que as coisas aconteciam. Eu submeti o livro, a primeira coisa que eu fiz foi submeter o livro ao Prêmio Leia, porque era o concurso mais próximo. Quando eu terminei a revisão, faltavam 5 dias para fechar o edital do Prêmio Leia. Gente, eu estou falando demais. Se eu tiver... Por favor, me faça assim, que eu corto, tá? E eu submeti ao Prêmio Leia, faltando 5 dias para acabar o prêmio, mas é assim, a gente remete uma obra a um prêmio, a um concurso, eu sou assim, eu não crio expectativa. E aí, um belo dia, eu recebi um telefonema do poeta Manuel Alegre, uns 6 meses depois, dizendo que o livro era o vencedor do Prêmio Leia. E é muito curioso, porque quando eu escrevi, o que me moveu a escrever esse livro foi imaginar que existiam histórias, né, sobre um Brasil profundo, um Brasil rural, um Brasil anacrônico, arcaico, às vezes a gente pode pensar, que a maioria dos brasileiros não conhece. E eu estava movido por essa vontade de contar uma história para os brasileiros. E aí o livro fez um caminho muito diverso. Foi para Portugal, atravessou o oceano, foi publicado lá, né? E foi acolhido pela crítica, pelo público. Seguiu um caminho que eu não havia planejado. E agora, recentemente, foi publicado aqui pela editora Todavia, saiu em agosto. E essa história chega para o público que eu havia destinado enquanto eu escrevia, mentalizado enquanto eu escrevia. Mas eu fiquei muito satisfeito com o percurso do livro, porque é uma coisa muito curiosa. E a gente pensa em Portugal, quando eu penso em Portugal, e na responsabilidade que a colonização teve em todas as tragédias, né, também, que reverberam na história que está aqui em Torto Arado, como eles estão dispostos também a confrontar esse passado, né, a se redimir. Muitas das vezes eu vejo isso nas conversas, e como os leitores recebem o livro, e de como eles também não se incomodam de que a gente toque o dedo na ferida. Muito pelo contrário, eles têm esse interesse em saber, né, em ouvir as vozes. E não é por acaso que a gente tem lido muita coisa, né, escrita pelos países que foram colonizados por Portugal, né, os países de língua portuguesa, e que vão abordar e tocar nesse assunto, né? Eu continuo sem a resposta, né? E eu sei, né, a resposta que eu vi lá em Clarice, né? E eu sei porque eu escrevo. Talvez algum dia eu saiba, né? Mas não me importa saber porque eu escrevo, né? O que importa é o que me move, né, a continuar a ler, a seguir esse caminho da literatura, a escrever, né, e participar de tudo isso, né? Acho que é isso. Gente, olha que coisa doida, porque eu acho que eu sei por que eu escrevo. Agora eu comecei assim, nossa, será que eu tenho certeza disso? Mas eu tenho a sensação de que cada livro ou cada obra de arte é uma espécie de aceno para a gente, assim, de um modo de existência, sabe? É como se aquele livro ali, aquela história ou aquela obra estivesse falando para você que existe um modo de existência para além do seu, ou emendado no seu, ou muito diferente do teu. E talvez por isso seja tão perigoso, né? Talvez por isso a gente esteja vivendo tempos de tanta atenção para o que é abordado pela arte, porque é de fato muito poderoso, né? Você olhar para algo fora de você e aquele negócio dizer para você, olha, talvez a vida possa ser além disso, né? Talvez a vida possa ser uma outra coisa do que está disponível nas tuas oportunidades imediatas.
E eu descobri isso, assim como meus colegas aqui. Eu venho de uma família que não tinha acesso a livro, né, e que não eram pessoas enfim, letramento contínuo, muito pelo contrário, né, minha mãe é costureira, meu pai é ferramenteiro, eu sou neta de agricultor, toda a minha família é de trabalhadores manuais, e eu me lembro de estar lá em casa, em Petrópolis, minha família é muito grande, era daquelas casas assim que todo mundo vive junto, sabe, os tios, os primos, está todo mundo vivendo junto na mesma casa, e eu me lembro de conviver com um primo que ele tinha um método muito interessante de encontrar as coisas que ele perdia. Imagina uma casa em que tem muitos objetos e ninguém tem espaço específico para guardar o que é teu, né? O que é teu se mistura com o que é do outro. E quando ele perdia objetos, qualquer coisa que era dele, ele andava pela casa chamando o objeto. Então, tinha um clássico que era o paninho dele, que era o paninho, que era o aconchego dele, né? E aí, quando ele perdia o pano, ele andava pela casa chamando "pano", para ver se ele encontrava o pano. Eu não me dei conta do que o Bruninho estava fazendo naquela época. Eu me dei conta um pouco depois do que significa você sair por aí dizendo em voz alta ou chamando em voz alta pelo que você quer encontrar na vida, né? Se eu soubesse naquela época que ser escritora tinha esse nome e que isso era possível, eu teria andado por aí chamando pela escritora que eu queria ser. Mas eu não conhecia esse nome, isso não era uma possibilidade, eu não conhecia esse modo de existência, né? Por isso é tão bonito um evento como esse aqui, né, em que a gente anda pela rua e vê a literatura e vê a contação de histórias como uma forma de vida. E uma forma de vida que não está querendo, entende, fazer nada elitista ou erudito, muito pelo contrário, é para a gente estar do lado do bloco, com a percussão tocando de um lado e você encontrando um livro do outro, e você encontrando um amigo para tomar uma cerveja depois, colocando a literatura completamente na teia da vida comum de um sábado, né? Por isso é tão poderoso. E os meus pais, que eu estava contando para vocês que são trabalhadores manuais, né, eles tiveram aquela ousadia, que é uma ousadia muito, muito comum dos brasileiros, que é a ousadia de achar que a educação que eles não tiveram e que logo eles não poderiam nem imaginar o que aquilo significaria para os filhos, mas eles tiveram a ousadia de imaginar que aquilo ia ser muito bom para os filhos deles, né? Para mim e para minha irmã, nós fomos uma das primeiras pessoas da família a fazer faculdade. Fui fazer faculdade saí de uma cidade do interior para fazer faculdade no Rio, na universidade pública, sem a qual eu não teria feito faculdade, né? Sou uma militante da universidade pública e serei até o último dia da minha vida. Eu tive que me despedir do meu avô, né? Meu avô foi o primeiro amor da minha vida. E fazer faculdade era não morar mais com o vô, que a gente morava nessa casa todo mundo junto. Não tive muita coragem de virar para o vô e falar assim: vô, estou me mudando, mas o vô viu eu saindo com a mala e foi aquele momento assim de vou ali, já volto, mas ele sabia que aquele ali era uma expansão da minha vida e que não estava muito certo se eu ia voltar ou não, né? Mas a gente fez aquele acordo de silêncio de vai em busca da tua vida e se você quiser voltar, aqui vai estar a casa, né? Aqui vai estar a origem. E eu fui fazer comunicação, fiz comunicação, comecei a trabalhar com comunicação e eu olhava aquelas pessoas que trabalhavam comigo ali, e eu olhava os trabalhos nos quais eu estava me envolvendo e eu lembrava a todo momento do meu pai trabalhando em casa, meu pai desconstruindo. Essa é uma imagem que não sai da minha cabeça, assim, ela me dá muita força. Meu pai desmontando o ferro de passar roupa para consertar e arrumando as pecinhas assim do ferro de passar roupa para depois ele poder recompor, poder, né, fazer aquilo voltar a funcionar. Ou da minha mãe costurando as peças dela ali na máquina de costura que ficava dentro de casa mesmo e virando as roupas do avesso para descobrir como é que as roupas eram feitas e para descobrir como era o melhor acabamento daquilo. O meu parâmetro de modo de existência, assim, de você encontrar a tua profissão, não era apenas um produto, não era apenas o que você estava fazendo, ter uma roupa pronta ou ter um ferro de passar roupa consertado. Era você existir
em tamanha potência como ser humano, que aquela atividade era o maior prazer que você poderia viver naquele momento. Independente do que você fizesse. Aquele momento elevava a tua voltagem como ser humano. E eu não estava experimentando aquilo na minha profissão. O que era doido, para mim foi um conflito, porque eu pensava assim... Eles lutaram pra caramba para que a gente fizesse faculdade. Eu fiz faculdade com aquela coisa de que, né, vamos ter uma vida melhor, a gente vai dar o próximo passo. E, de alguma forma, aquilo não estava articulando a pessoa, sabe? A pessoa que eu queria ser. Mas eu não conhecia o nome do escritor, eu não podia sair por aí, né, chamando para encontrar o escritor que eu queria ser. E aí eu me mudei no Rio para o lado de uma biblioteca. Em Botafogo, fui morar perto de uma biblioteca. E foi a primeira vez que eu descobri que a biblioteca, eu me lembro da sensação assim de entrar na biblioteca e perceber que o silêncio tem peso, né? De que era quase como se todos aqueles livros que estavam ali estivessem acenando para mim assim: aquieta, né, silencia para dar conta de todas as vidas que estão aqui e que vão te mostrar qual é o caminho que você quer seguir. Era como se não tivesse outra ferramenta para lidar, senão o silêncio de entrar ali e dar, sabe, se sentir um pouco acolhida, assim, como entrar no terreiro e ser acolhida pelos orixás, sabe, com toda aquela potência ali que te abraça e fala: calma. Eu sempre me lembro da frase do Saramago, né, que perguntavam para ele o tempo que leva para escrever, o quanto, né, é importante começar a escrever, e ele tinha uma frase que para mim diz sobre a vida e não só sobre a literatura, que é: você tem todo o tempo do mundo, mas que seja o quanto antes. Para mim isso diz sobre a vida, né? Você executa no teu dia a dia a atividade que faz você ser a pessoa que você é. Tem tempo, a vida está aí, mas que seja o quanto antes. E não é por causa do mundo, é por tua causa. É para que você possa ter mais tempo exercitando aquilo que você quer ser, né? Comecei a ler essa maravilhosa possibilidade de pequenas explosões íntimas, né? Que é a leitura. E comecei a ter vontade de escrever, o que era uma absoluta utopia, e por isso valia muito a pena tentar, né? Porque era muito, muito utópico. E resolvi que era importante voltar para Petrópolis para tomar a benção do vô, para mudar de profissão, sabe? Lá em casa a gente tem esse método de tomar a benção, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Tomar a benção das pessoas, vou fazer isso para sempre. É quase como se a gente estivesse falando aquela coisa de... reverenciando, assim, você pega aquele pacote humano de todas as conquistas, de todos os afetos, de todas as palavras e percursos que existem naquela pessoa, e você toma a benção de toda aquela história, desejando muito humildemente que aquela história possa fazer parte da tua, de alguma maneira, só por essa reverência, sabe? Fui para Petrópolis tomar a benção do vô, porque eu queria ser escritora. O vô estava com 99, meu avô morreu com 101. O vô estava com 99. Quando ele fez 98, por aí, olha que vida maravilhosa, ele chegou até os 98 trabalhando, assim, pintando a casa uma vez por ano, fazendo aquelas atividades que, né, punham ele muito vivo, muito em contato com a profissão dele ali. Com 98 ele começou a não conseguir subir em escada, né? Não era seguro ele subir em escada. A última vez que ele fez uma acrobacia foi para pular o muro da vizinha para pegar funcho, erva doce, para fazer um chá. E minhas tias pegaram ele no meio do pulo, com uma perna para lá, falando: papai, pelo amor de Deus. E ele falando: vocês não me dão liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Ele não, né, começou a ficar com um pouco a mobilidade física. E eu tive vontade de pedir para o vô escrever as histórias da família. Ele teve 10 filhos, né? Ele teve 12 irmãos. Então, era história para danar. E era impossível lembrar de todas as histórias que eram contadas ali. E eu queria que ele escrevesse aquelas histórias para que eu não perdesse a fonte.
aquela sensação de sair de Petrópolis e poder voltar para casa, para ir para a fonte, quando o vô não existisse mais, para quem eu ia perguntar, me bater? A gente não pensa sobre isso, né? Que as pessoas são fontes bibliográficas e quando elas deixam de existir, a gente perde a fonte, né? Comecei a comprar caderno de papelaria para o vô escrever as histórias. Fiz o nível de pretensão. Fiz um pequeno roteiro, assim, para o vô poder, sabe? Olha, vô, de repente começa por aqui, cronologia, como cada filho nasceu e tal, não sei o quê. Como é bom a gente não saber o que está fazendo, né? E aí o vô começou lá a escrever aquelas histórias. Obviamente que você, aos 99, 100, você começa a escrever as suas próprias histórias e você encontra com a ausência de todas as pessoas que você ama, né? A enorme maioria das pessoas que compuseram o mundo junto contigo já não existem mais, né? O mundo conforme você conheceu já não existe mais. O vô jurou até o último dia da vida dele que o homem não foi à lua, que aquele negócio da lua era absoluta ficção, até porque ele tinha uma relação com a natureza que a lua era inalcançável, né? A gente não precisava querer alcançar a lua, porque ela era o que ela é à distância, né? E vô ficou deprê com aquela coisa de, sabe, escrever, falou, não quero mais esse negócio aí não, de escrever, não quero mais contar essas histórias, se você precisar saber, pergunta para as tuas tias, dá teu jeito. Ok. Mas continuou me pedindo caderno. De vez em quando as minhas tias me ligavam e falavam, traz caderno para o vô, traz caneta para o vô, e eu ia levando caderno, levando caneta para o vô, sem saber o que vô estava fazendo com os cadernos e canetas. No final de semana, que Juliana vai lá tomar a benção do vô para tentar ser escritora. Chego eu na cozinha de casa, que é ainda a casa, né, que é a minha referência até hoje. Chego na cozinha, está o vozinho sentado na mesa da cozinha, fazendo uma cópia com um dos cadernos que eu tinha levado para ele, fazendo uma cópia com um livro aberto na frente dele. A primeira coisa que eu pensei olhando a cena foi, que livro é esse? Porque lá em casa não tem livro. Não tem, né? Quem arranjou esse livro para eu copiar? Que livro é esse? E a cena tinha uma peculiaridade que eu adoro, que é, ele estava no pedestal da Bíblia, mas ele tirou a Bíblia. Naquele momento ali, não era a Bíblia que ia socorrer ele. Olha que importante, né? Informação. Ele tirou a Bíblia do pedestal e estava lá, mandando ver na cópia. Quando eu cheguei perto para ver qual era o livro que o vô estava copiando, cara, o vô estava copiando 1001 Noites. Eu acho que tem ficha que é tão grande para cair que não cai nunca, sabe? Você vai acessando aquela informação aos poucos, né? Porque quando eu vi, não sei se vocês todos já leram 1001 Noites, mas 1001 Noites conta a história de uma grande leitora, né? De Sherazade. Sherazade lê para se manter viva. Ela lê para ludibriar a morte. Conforme o tempo vai passando, enquanto ela consegue contar histórias, ela não é morta pelo sultão, né? Então, a contação de histórias é uma forma dela driblar o tempo e se manter viva. Quando eu vi o vô copiando as histórias de Sherazade para dizer, tô vivo, hein? Tô aqui com 100, tô aqui com 101, mas tô vivo. Para mim, aquela informação foi um pouco de cuidado com a confirmação que você pede do universo. Cuidado com o sim que você pede que a vida te diga para que você corra atrás do teu sonho, né? Porque aquilo ali para mim era uma cratera ancestral dizendo assim, pula, vai que é sua, não dá tanta importância para qual seja a história. Se você está copiando a história de outras pessoas, mas elas te atravessam a ponto de te deixar muito vivo, seja qual for a idade que você tem, você está inventando o teu modo de existência naquele momento, né? Eu perdi todos os medos que eu tinha naquele momento, assim, todos os medos de tentar, sabe aquela coisa, vai dar certo, não vai, vou conseguir escrever, não vai, o livro vai ficar pronto, não vai, porque o que o vô estava me dizendo ali, não importa. O que importa é que você escreva, é que você faça aquele negócio. Lembrei da mãe, não importa a roupa ficar pronta, o que importa é que você costure. Não importa o ferro ficar pronto, o que importa é que você tente o conserto, né? Me dá uma noção de
humilde resistência, sabe? De tentar fazer algo ainda que você não saiba qual vai ser o resultado final. Bom, corto o filme, vou escrever esse livro aqui, né? Que é o Entre as Mãos, que conta a história de uma tecelã, né? De uma tecelã que sofre um acidente logo no início do livro, a mão dela pega fogo e ela vai precisar inventar novos modos de existência a partir de um outro corpo e de uma outra circunstância, não só física, como também de memória. Ela se chama Madalena. A sorte da Madalena é que ela tem as tias que vão para ajudar ela a lembrar das sobrevivências pelas quais a família já passou, pelas quais a família que a família já sobreviveu, e que dizem para ela: olha, talvez a tua sobrevivência íntima, da tua questão pessoal, não seja a maior sobrevivência pela qual a família a qual você pertence já passou. É como se as tias estivessem falando: olha, quando a tua falta, quando o teu problema, o teu medo encontra o tecido de outros problemas que te precedem, de outras sobrevivências, tudo um pouco que se reconfigura, né? Nada é tão importante que não possa ser ultrapassado para além do eu. Estou escrevendo esse livro, que é a história de uma tecelã. O vô segue seu caminho. Vamos lá viver, né, aquele momento de despedida do vô e tal. E as tias viram para mim e me entregam os 12 cadernos, né, como a minha parte da herança do vô. Os 12 cadernos para mim, que eu levo para minha casa, para o Rio, e guardo acima da altura da minha cabeça, porque eu não sou boba nem nada, boto ele ali para que eu possa, né, ter aquilo como o campo no qual eu trabalho. E fico escrevendo esse livro aqui, pensando: eu preciso ler os cadernos do vô, eu preciso criar coragem de ler os cadernos do vô, ver o que ele fez ali. E tem umas coisas certamente vocês já passaram por isso, assim, de histórias familiares que a gente custa encontrar espaço de peito para entrar em contato com aquilo, né? Leva um tempo até você criar musculatura para entrar em contato com aquilo. Terminei de escrever o Entre as Mãos e falei: preciso olhar os cadernos do vô. Peguei lá os 12 cadernos, sentei na minha cama e estou vendo a letrinha do vô, que é a letra que eu tenho na capa do meu telefone, assim. Eu pensei: qual é a coisa que a gente mais olha ao longo do dia? É o telefone. A minha tela é a letra do vô. Lendo, né? Eu estava lendo Sherazade pela letra do vô. Quando eu chego no 12º caderno, que o vô parou de escrever algumas semanas antes de morrer, a última cópia do vô era: esse é para Juju. Juju sou eu. E o vô copiou um conto que eu escrevi para ele e do qual eu não me lembrava, que eu escrevi para ele na adolescência, num dia de um aniversário dele, contando a história de um avô e de uma neta que viviam juntos na mesma casa, e o avô, era uma fábula, o avô espalhava sapo no chão para que a neta fosse calçar o chinelo, para que ela não gripasse e ela fosse calçar o chinelo. Se eu precisasse, é difícil falar essa história sem chorar, mas se eu precisasse de algum diploma na vida para dizer para mim por que a gente precisa ser quem a gente é, por que a gente precisa arrumar força de continuar sendo quem a gente é, quando existem, olha o que a gente está vivendo, né? Quando existem batalhas grandes, macro, de país, de sociedade, tão grandes para a gente enfrentar, sabe, tão gigantes, e que a gente ainda nem sabe como é que a gente vai fazer para enfrentar isso, e aí parece que a vida vira e fala assim: só vai dar para ser fazendo o que é do teu íntimo, mantendo a tua vida minimamente como você deseja que ela seja, fazendo o que você gostaria de fazer, sem mudar o que a tua profissão precisa ser, sem ajustar o que você é como ser humano a uma grande virada em nome
de algo que é coletivo, como se esse coletivo não fosse feito pela soma das nossas pequenas partes e das nossas pequenas histórias, né? Como que a gente pode perder a fé nesse íntimo, nesse pequeno, sabe? Eu não tenho diploma, eu nunca fui buscar meu diploma na faculdade, mas eu tenho o vô me dizendo que eu tinha finalmente encontrado a pessoa que eu queria ser, sabe? Aquela última folha do caderno é isso para mim, assim, é o meu diploma. Se um dia eu precisar olhar para um papel que diga, né, para mim quem eu sou, é lá a letrinha do vô dizendo que aquele negócio é para mim, sabe? Daí eu acho que é por isso que eu escrevo, entendeu? Hoje essa história faz sentido, como você falou, né? A gente se transforma tanto em outras coisas ao longo do tempo. Se eu mudar de palavra para chamar por aí, como o Bruninho me ensinou, né? Chamando pano, chamando o que a gente quer ser, eu quero ter embocadura para falar o nome dessa palavra, sabe? Eu quero ter espaço de voz para sair por aí falando o nome dessa palavra. Você estava falando da Toni, né? A Toni tinha aquela coisa muito forte dela dizendo que uma pessoa negra não é uma pessoa negra bem-sucedida, né, reconhecida, não é uma pessoa negra bem-sucedida. Ela é uma pessoa negra que torna todas as pessoas negras em torno dela bem-sucedidas justamente por fazer o aceno da possibilidade de modo de existência, sabe? Tô ficando... Quando eu vejo... o Emicida lembrando do Belchior, né, e falando, ano passado a gente morreu ano passado, a gente sabe que a gente morreu ano passado, para não precisar morrer esse ano, né? E eu fico me perguntando assim, como é que eu vou fazer como escritora, humildemente, os meus colegas e tal, para não deixar a Ágata morrer ano que vem? O que a gente vai fazer para a Ágata não morrer ano que vem, né? Qual vai ser a nossa possibilidade, sabe? E eu acho que a gente não pode deixar de acreditar no simbólico, que está na educação, que está na cultura, que está na literatura, que vai impedir a Amazônia de pegar fogo ano que vem. Eu não tenho a menor dúvida que é isso que vai impedir a Amazônia de pegar fogo no futuro, sabe? É a gente ter esse tipo de capacidade que transforma a dobra do mundo num lugar um tempo em que a gente ainda não chegou, mas que está lá, aguardando a gente chegar, né? Gente, já falei demais. Você faz a pergunta? Agora vamos para as perguntas. Eu vou fazer a pergunta para o Wilson, e aí ele vai falar a mesa é sobre prosa, e ele vai falar um pouquinho o que te moveu a escrever Vapor Barato. Como foi que essa história começou? Como foi a escrita do romance? Obrigado, Itamar. Esse romance, para quem não tinha visto ainda antes de chegar, eu acho que em 2016 a gente começou antes, né? Começou em 1500, mas em 2016, de maneira muito efetiva, a gente passou a perder o país. E o país, como ele se organizava naquele momento, com as instituições frágeis que tínhamos, com as conquistas frágeis que tínhamos, aquele Brasil foi deixando de existir. E aí eu me lembrava muito, em 2016, do filme Terra Estrangeira, do Walter Salles, que tinha a música do Jardim Macalé e do Ali Salomão, Vapor Barato, naquela interpretação da Gal Costa, naquele show de 1971, que está num disco chamado Gal Total, A Todo Vapor. E aí eu quis partir daí. Eu acho que, diferente de qualquer outro livro que eu tenha escrito até agora,
A primeira coisa que veio foi o título alheio, sobre essa sensação do desterro, da perda do seu próprio lugar, do seu próprio país, das suas próprias referências. Então, eu quis escrever o livro a partir disso, a partir dessa sensação de exílio. E aí, como disse, se estruturou dentro dessas sessões de psicanálise com esses dois personagens que não tem rosto, que não tem... Quer dizer, eles vão se contando a si mesmos, não tem um terceiro que fale sobre eles. Tem algo que se constrói nessa relação que diz sobre esse país no qual vivemos, o país que perdemos, um pouco sobre as utopias ainda possíveis de ter nesse momento de exceção que a gente vive da nossa história. Então, foi assim que ele surgiu, e ele começa num diálogo sempre intrincado, mas termina com a possibilidade desse personagem de dizer algo. Eu acho que parece que não está havendo processo nenhum ali, parece que é sempre embate, mas isso leva a um outro lugar. Então foi assim, Itamar. Eu quero perguntar para a Juliana e para o Itamar, o que é que vocês estão escrevendo agora e por quê? Por que vocês estão escrevendo o que vocês estão escrevendo agora? Vou responder. Eu vou responder. O que eu estou escrevendo agora? É muito curiosa essa pergunta, porque me perguntaram quando eu estive em Portugal sobre isso, e a minha vida ficou um pouquinho atribulada depois do Leia, porque eu não consigo fazer muita coisa porque eu continuo a trabalhar, né? Eu continuo a ter aquela vida. Inclusive meu pai soube do prêmio. Quando a gente soube do prêmio, ele estava no hospital. Eu estava a caminho do hospital para encontrar ele. E aí ele ficou muito feliz e tudo. E ele era muito preocupado, porque meu pai teve uma vida muito difícil. Ele também tinha sido funcionário público. Aí, uma época, ele aderiu a um programa de demissão voluntária. E depois ele se arrependeu muito. Aí ele falou assim para mim: tá, você ganhou o prêmio, mas você não vai pedir demissão do emprego, não, né? Eu disse: não. E eu continuo trabalhando, né? Então, continuo levando essa vida dupla, né? Eu escrevo e volto para o trabalho e me alimento daquilo. É bom também porque me coloca em contato com outras pessoas, né? Para quem a literatura não é muita coisa, e isso é que é interessante também, porque elas se abrem, a vida delas também vão me alimentando, né? Para trabalhos futuros. Mas eu tenho escrito muito por compromisso, obrigação, né? Então, é um conto que me pedem para uma revista, é uma coisa que me pedem, é um texto que me pede tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. É uma orelha de livro, é um prefácio, é um conto, e estou indo nessa. Mas eu prometi para mim mesmo, né? Que até dezembro eu vou fechar para balanço, vou me recolher, porque tem histórias que estão aqui, que estão gritando, e quem sabe vem coisa nova, né? E aí eu preciso desse tempo para mim. Esse ano, desde o anúncio do prêmio, eu tenho trabalhado para a divulgação do livro, né? Então, esse trabalho de divulgação também exige muito para a gente, exige muito da gente. E aí eu tenho feito isso, mas, assim, continuo lendo, continuo fazendo minhas anotações, né? Não tenho escrito nada meu e concreto no momento, mas tenho projetos para tocar daqui para frente. Eu estou escrevendo um livro, um romance novo. Quando eu terminei de escrever esse aqui, imagina, depois dessa história toda, né, desse preâmbulo do vô, coitado, o vô está lá em cima falando assim: meu Deus, lá vai ela de novo contar essa história, eu não posso descansar. Quando eu terminei de escrever esse aqui, a primeira coisa que bateu para mim foi assim: começa outro rápido. Não dá...
não por nada, assim, não era porque eu queria ter um outro livro pronto, mas não deixa de existir da forma como você descobriu que é possível existir. Então, né, começa a escrever outro livro. E para mim tem um método que é assim, o que eu vou escrever nunca parte de uma ideia, sabe? Assim, eu tive uma ideia e aí eu vou escrever. É sempre algo que acontece ou que eu vejo e que aí me coloca para pensar sobre tantas coisas a partir de um pequeno episódio que eu fico interessada em cavar mais aquele buraco ali, né? E aí eu estava no metrô. A história, depois eu conto sobre o que eu acho que é o romance, né? Mas a cena em que ele nasceu. Eu estava no metrô no Rio, bem ali no meio, um pouco antes de começar o processo eleitoral, né? Estava no metrô, entrou uma mãe com a filha de patinete. Ficou ali no canto do metrô. Na estação seguinte, entrou a mãe e a filha vendendo bala. Elas se separaram, foi uma para cada lado. Imediatamente, quando a criança que estava vendendo bala entrou no vagão, o olhar dela cruzou com o olhar da criança do patinete. Naquela magia de igual para igual que criança faz com muita facilidade e maestria, né? Você é animal da mesma fauna que eu, né? Elas cruzaram ali aquele olhar. E logo depois que elas se reconheceram como seres da mesma espécie, o olho de uma foi para o patinete e o olho da outra foi para a bala. E elas foram se aproximando. A menina do patinete pediu uma grana para a mãe. A mãe deu R$2 na mão dela. E a cena que eu vi foi 2 crianças cruzando as mãos, como uma espécie de duelo na minha frente, uma oferecendo R$2 e a outra oferecendo o drops de bala. E assim elas para além da troca simbólica daquele olhar, aquela era a troca possível entre elas. Eu nem fui para o compromisso que eu estava indo, porque aquele troço me mobilizou tanto. Eu voltei para casa com aquela história e fiquei matutando sobre o que aquele episódio estava me dizendo sobre o que eu podia aprender sobre a humanidade a partir daquilo, né? É claro que a primeira circunstância que passa pela nossa cabeça quando a gente vê uma cena dessa é: que merda de humanidade, né? Que desigualdade e todas essas coisas que fazem a gente olhar para uma cena dessa e se emocionar. Mas eu fiquei me colocando como mulher no lugar daquela mulher ali em formação, né, daquela pequena mulher, e fiquei fazendo o exercício de esticar a linha do tempo. Se eu pudesse pegar a menina da bala e pegar a menina, né, do patinete e correr a linha do tempo da vida delas, como que o desejo se configurou na vida dessas mulheres? O que significa na vida de uma mulher quando você precisa conhecer o desejo a partir da grana, né? Ou seja, da necessidade de sobreviver e de correr atrás da tua batalha, o teu desejo nasce dessa forma, ou quando você tem o direito de desejar pela primeira vez na vida o que é lúdico, né? O que é da ordem de uma criança. Eu acho que eu estou escrevendo um livro sobre o desejo feminino. Eu gosto de falar sobre... Às vezes eu converso com as pessoas e falo: eu estou escrevendo um livro sobre desejo feminino. Aí as pessoas falam: Aí eu conto essa história, a pessoa fala: não consegue encaixar a mesma coisa, né? De alguma forma, só isso para mim já vale a pena, né? Pensar que essa extensão do desejo, o que significa você desejar algo, quais são as dimensões, né? Como isso se desdobra na vida de uma mulher, já me interessa. Então, é isso. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, aproveitando que eu estou com o microfone na mão, e depois, quem sabe, a gente, né, já... Sim, abre para o público. Eu acho que, de alguma forma, a gente se reúne aqui, nesses lugares todos, porque, ainda que a gente não consiga verbalizar dessa forma, a gente sabe que ler é revolucionário, né? A gente sabe que tem algo aí que é muito muito mais potente do que qualquer arma. Eu queria saber o que vocês estão sentindo, né, nas viagens que vocês fazem,
encontrando leitores ou potenciais leitores? O que vocês estão sentindo em termos de como que essa leitura se encaixa no momento de país como que a gente está vivendo? O que vocês percebem desses leitores que vocês têm encontrado? Quer começar? Pode começar. Quer que eu comece? Eu sinto, Juliana, que a literatura ganhou outra dimensão nos últimos anos. Depois de 2016 para cá, os eventos de literatura, os eventos de arte, eles ganharam contornos políticos. Os textos escritos, até antes dessa época, ganharam contornos políticos. Existe uma demanda de leitores e leitoras por respostas. E às vezes acham que essa resposta ou que essa elaboração pode estar no texto escrito, pode estar na literatura. Então, se de repente o primeiro evento que eu participei, em junho de 2016, em Salvador, a pergunta do mediador, que era meu amigo, nossa, mas poesia agora, numa hora dessa? Então, a primeira resposta que eu dei tinha que justificar por que o pau do Brasil, por que poesia, por que naquele momento. E essa pergunta, ela se desmontou nos tempos seguintes. A gente viu todo o movimento de todos os textos, livros, peças, músicas que tematizam a política. O político ganhou uma centralidade dentro da literatura nossa contemporânea, da minha perspectiva, dos espaços onde eu frequento, e eu acho que isso é muito bom, porque isso bagunça as referências que a gente tinha, né? A gente estava num momento muito de uma certa suspensão da luta de classes dentro do âmbito da literatura. Eu acho que isso voltou com força. Estou vendo ali no fundo a Ademir Assunção, que organizou com Marcelino Freire o Lula Livre, e isso ali, sentado no chão de óculos escuros, levantando a mão, dando tchauzinho para vocês, que é um livro que surge dentro desse contexto, do livro como uma arma política e estética ao mesmo tempo. E eu acho que a gente passou também a redescobrir ou a ter que inventar o potencial estético da literatura que se propõe a diretamente política. Então, eu acho que a gente vive um período muito fértil, a gente vive um período dolorido, mas no campo do que ele pode produzir na criação artística ou na produção artística, ele é muito fértil, e os leitores obviamente participam muito disso. Eu vou tentar responder rapidinho, porque a gente tem um horário, né, para cumprir. Às 14 tem uma mesa com a Isabela Figueiredo. Esse é um funcionário público falando, nós temos um horário para cumprir. Tem a Isabela e o Milton Ratum, né? A Isabela Figueiredo e o Milton Ratum, lá na Praça das Artes. Então, eu vou tentar ser breve. Eu acho que eu acho que estamos mais atentos à política, né? Porque eu sempre vejo a política dá o nosso tom na vida em sociedade há muito tempo. Isso não é de agora, né? Estamos vivendo um momento diferente da nossa história, mas a literatura, ela sempre vai revelar a face política do seu autor, do seu criador. Então, a gente vai encontrar inúmeras obras em diversos momentos da história, né? E eu acho que o que acontece agora é que estamos mais atentos à política, né? Então, a gente lê um livro hoje, aí ficamos procurando as razões políticas, né, que moveram o escritor a contar aquela história, o que é que aquela narrativa tem a revelar sobre a política, sobre o mundo que nós vivemos, né? Estamos mais atentos a isso,
por tudo que a gente tem vivido no país, né, nessa última década. Mas a política sempre deu o tom da literatura, das artes, né? E a gente não precisa estar aqui no nosso entorno no Brasil, né? Se a gente for ver o que é produzido hoje na literatura oriental, na China, na Coreia, se a gente for ver o que é produzido na literatura mexicana, latino-americana, né? Nos Estados Unidos, sempre o autor vai estar dando a impressão do seu momento, né? Ele faz cada livro não deixa de ser um breve relato do seu tempo. Mesmo uma obra histórica, né? Ela vai ter por trás o tempo em que ela é escrita, né? O que é que mobilizou o escritor a contar aquela obra, a contar aquela história, né? Aquela narrativa. E isso vai estar muito, muito claro, né? Para a gente e é assim que a gente tem vivido, né? E é assim que a política tem dado o tom das artes, né? Desde que a arte é a arte, né? Somos seres essencialmente políticos. A política só existe entre homens, né? Já dizia a Hannah Arendt. E tudo que a gente faz, até a neutralidade, não é um ato desprovido de política. Há política em tudo isso, né? Essa mesa vai acabar em 8 minutos. O público que quiser interagir com a gente e fazer perguntas, aquela moça simpática ali, com aqueles papeizinhos na mão, vai até vocês escrevem a pergunta e nós respondemos. Enquanto vocês estão escrevendo as perguntas, a gente vai ter tempo de ler alguma coisa, que acho que vocês que sabem, acham bom? Eu posso ler, Juliana, você, sim. Quem? Eu vou ler aqui um trechinho, tá? Vamos escolher coisas breves. Eu nem sei o que eu vou ler, mas sim. Escolhemos coisas breves. Um parágrafo. Um parágrafo? Nossa. Não é muito grande. A faca ressurgiu rutilante entre as coisas que Belonísia levava em sua sacola de palha. Por um instante, Bibiana não acreditou se tratar da mesma peça que havia desaparecido da casa antiga, provavelmente pelas mãos de Donana. Caminhou até a frente da casa da mãe. As filhas chamavam do lado de fora para que visse o batizado de bonecas que Ana estava preparando. Se aproximou, muda, e retornou para a cadeira velha onde pendia a lâmina. Estendeu os dedos e sentiu que estava quente ao seu toque, quase candente, quando confirmou do que se tratava. Sentiu vergonha por estar espiando a sacola da irmã, mas não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o que julgava soterrado em sua memória. A cicatriz de sua língua se ressentiu da recordação, formigou e lançou Bibiana de novo ao dia do acidente. A mão da avó, por um instante, desabou sobre sua cabeça, que se tornou pesada com as interrogações que surgiram com a imagem. Puxou o objeto pela ponta até que se revelasse por inteiro. A empunhadura de marfim bem acabada, pomos e guarda de um metal mais embaçado, lâmina brilhante sem envelhecer, e um fio de corte que parecia vibrar, prestes a rasgar o pequeno campo de atmosfera em seu entorno, como se dividisse com um talhar um pequeno lenço de seda. Tá, vou ler uma ceninha breve, então. Não contar aquilo para as tias, a frase dela repassando na minha cabeça. A instrução para não comentar nada, não entrar no assunto. Não mencionar diante das tias palavras como ultrassom, ou tinha 2 semanas, ou ainda aquela explicação. Está vendo esse ponto branco aqui na imagem? O ponto branco é ele. Não diga para as tias que sente muito, assim como disse o doutor antes de carimbar o receituário. Tomar um comprimido agora e outro mais tarde, o doutor solícito. Ligar em caso de dor insuportável, mas antes de ligar, você sabe, suportar pelo menos um pouco. Evite. Evite dizer coisas como perdeu, você perdeu. Ou mencionar detalhes como a porta do banheiro trancada, água quente na bacia, vapor ajudando na dilatação. Toda aquela demora para esperar descer, esperar mais um pouco, esperar bastante e então sentir descendo.
Sentir o volume passando pelo tubo, o seu tubo dilatado pelo comprimido prescrito. Vai sangrar? Um pouco. Um pouco não. Muito. Fazer força. Mais força. Sentir o momento exato da expulsão e, nesse momento, resistir. Resistir a amparar com os dedos. Não faça isso. Não ponha a mão. Não olhe para ele, para o volume. Não repare se há braços, pescoço, testa, uma pequena veia na testa e olhos, uma membrana cobrindo os olhos. Não repare. Não ponha a mão. Deixar cair na privada. Isso. Dar a descarga antes de se erguer, dar a descarga por tempo suficiente para que algo grande passe pelo cano e depois, absorvente noturno, fluxo intenso, aquele outro comprimido prescrito, o que faz dormir, o que faz não sentir o sangue descendo pela passagem agora menos dilatada, e na manhã seguinte também, outro absorvente noturno, fluxo intenso, outro e mais outro, até que nada saia pelo tubo, até que nada desça e o corpo volte a ser um corpo sem resíduos, sem mancha na calcinha, sem nada revelar para as tias. Eu repetindo a frase dela na minha cabeça, não contar nada disso. Cravo a minha grande mão de grandes unhas na jugular de Beelzebu. Nunca mais fará sol por essas terras. Nunca mais me levantarei da cama. Cavalgarei o capeta em pessoa para tornar-me visível perante os olhos da sociedade civil. Nessa manhã estou lúcido, como os que estão no corredor da morte. Existe sim uma lucidez, acredito eu, que vem dos momentos limite. Pouco me importa o que digam os jornais, do atentado, do acidente, dos soldados, dos privilegiados, do futuro, da previdência. Não me importa. Sou um homem estoico de tanga no inverno metropolitano. Nado de um lado para o outro no espelho d'água de Brasília. Fico não minutos, mas horas em silêncio, porque deram cabo ao que havia de vida ali. Sim, às estocadas do Deus católico, eu respondo, puxando as rédeas de Beelzebu, para que o carnaval cumpra suas promessas de vida. Chegaram duas perguntas do público que nós vamos mais uma Itamar, que o nosso assistente de palco Itamar Vieira Júnior vai ler. Eu vou ler aqui as perguntas. Para Itamar. Li Torturado há poucos dias e o livro explodiu em mim, principalmente a escolha das narradoras. Gostaria de ouvir você sobre essa escolha. Por que as três? Né? E o livro está dividido em 3 partes e cada um tem uma narradora. E é um livro, é muito interessante a história, porque é um livro protagonizado por mulheres. E quando eu submeti o livro ao prêmio Leia, eu escolhi um pseudônimo neutro. E depois eu fui ler na imprensa de Portugal sobre a acolhida do livro, né, quando o livro chegou, e o júri, né, a Ana Paula Tavares estava no júri, muita gente estava, o Manuel Alegre, o Nuno Júdice, eles leram todo o livro com a dúvida se o livro havia sido escrito por um homem ou por uma mulher. Né? Isso só se revelou quando eles definiram qual era a obra e abriram o envelope e descobriram que era um escritor. E isso, para mim, sou muito curioso também, porque talvez não fosse a minha intenção deixar isso tão demarcado, tão delimitado. Mas por que são mulheres, né? E isso tem muita relação com a história que eu estou contando, que é uma história que se passa no sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, numa comunidade negra, e as mulheres têm o protagonismo nessas comunidades, né? Ou seja, porque o homem morre mais cedo, ou porque o homem precisa migrar para trabalhar em outros locais, né? É uma comunidade que vive um conflito de terra intenso, então eles não têm ausência de terra, né? Eles vivem em regime de servidão. Também o que sobra para plantar, os homens terminam morrendo de violência ou muito cedo, e as mulheres assumem esse protagonismo
protagonismo. Então, não poderia ser diferente, né? A escolha das narradoras tem relação com isso. E também... a última narradora, eu não vou adiantar, mas não é uma narradora convencional, né? Ela é algo que está muito acima, talvez, do que pensamos, né? Do que projetamos para um narrador, um personagem. E ela surge também nesse momento porque é a personagem que carrega a consciência da história, né? É saber que todos nós somos frutos do passado e talvez para o leitor esse elo precisasse existir, né? Esse elo com o passado precisasse existir, e ela traz essa consciência da história, né? Essa consciência de quem pôde atravessar os séculos e viveu muito tempo. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, eu vou ler a outra rapidinho para a gente não... como você lidava com a demanda das redes sociais enquanto precisava escrever seus textos? O autor iniciante final precisa se divulgar? Iniciante, afinal, precisa se divulgar? Também para mim. Essa coisa da rede social é nova, mas a gente que escreve, né, a gente que compartilha, quem está iniciando o seu trabalho na literatura sabe da importância, né, para divulgar o seu trabalho, fazer o seu trabalho alcançar um público, né, que não está muito próximo a você. Então eu tento dosar as coisas, né? E se me passarem uma mensagem eu posso demorar para responder, mas eu vou estar lá dando atenção, né? E é fantástico. A rede social, quando a gente sabe bem utilizar ela, nos aproxima do público leitor, nos aproxima de outros escritores, né? É uma ferramenta interessante, eu acho, muito... Vai ter autor que não tem, eu conheço, tem autores que venceu o Prêmio Leia, uns 2 que não mantém rede social, né? Tem outros que já mantêm, e outros autores, colegas, e a gente se conheceu por isso, né? Pelas redes. Eu acho que a gente tem que dosar, né? Porque, como tudo, em excesso, né? Eu mantenho as redes não talvez para me expressar politicamente, para poder falar do meu trabalho, né? Mas já vai ter aqueles que compartilham os momentos íntimos, né, da sua vida, cada um resolve como é que usa ela. Mas eu acho sim que é uma ferramenta muito importante para a divulgação do trabalho do autor, principalmente para quem está iniciando, né? Sim. Agradecemos a participação do distinto público. Acho que foi bacana, né? Sim, foi muito bom. Eu agradeço. Agradeço a audiência. Tem gente que está sentada no chão porque faltou cadeira. Que ótimo, né? No mundo de hoje, que a gente ainda tenha pessoas interessadas no livro, em literatura, e ouvir jovens autores. Isso é muito bom. Cada dia menos jovens. E tem uma programação muito, muito extensa, né? Vamos aproveitar aí a virada. Todo mundo aqui vai para a Praça das Artes. Não precisa almoçar hoje, né? Pegue seu lanchinho no caminho. Tem algum McDonald's perto? Isso. Bom, queria agradecer a participação de todos. Abriram mão do almoço para estar aqui conosco. Espero que tenham se nutrido de alguma forma. Obrigado, gente.